Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Identificação é um conceito que, no senso comum, traz muitas respostas, né? O que é se identificar, né? Todo mundo consegue, com uma certa propriedade, falar do que é identificação com algo. Quando a gente vê uma pessoa que tem uma filosofia de vida, que tem um gosto alimentar, que tem preferências literárias, e a gente diz que a gente se identifica com isso, fica bem claro o que é a identificação. Eu me identifico com aquela pessoa porque ela gosta de literatura sobre arquitetura, sobre arte, e eu também gosto. Eu me identifico com um determinado viés político porque é o viés que eu considero pertinente para a minha vida, que eu considero adequado para a sociedade. Eu me identifico com um determinado time de futebol porque é o time ao qual eu também torço, que eu gosto de ver ganhando os jogos. Então, identificação é um termo bem simples, é bem palatável. Porém, há inúmeros detalhes que a gente pode estar pensando a partir desse conceito. Quando a gente fala de identificação de uma forma mais complexa, é mais interessante para a gente compreender como esse conceito nos ajuda na gestão de uma biblioteca, de uma unidade de informação, da mesma forma que esse conceito, de uma forma mais complexa, é pertinente para compreendermos os fatores sociais que nos cercam. Vamos lá? Bom, para fins de explicação do que a gente vai desenvolver no momento, vamos trabalhar com o conceito de identificação dentro de um viés psicanalítico. Então, vamos trabalhar um pouco sobre a construção do conceito de acordo com o que foi apresentado por Sigmund Freud. No texto intitulado Psicologia e as Massas, a gente pode entender um pouco mais sobre o que é se identificar, sobre o que é o processo de identificação. Freud apresenta de uma forma didática, bem resumida, o conceito de identificação como algo que envolve vários fatores. O primeiro é a existência de um objeto. O segundo fator é que esse objeto é algo externo a nós, à sociedade. É algo que a priori não temos. O terceiro fator é a própria pessoa que se relaciona com esse objeto. Eu, nós. E o quarto fator é o que ele chama de ideal do eu, ou seja, é quando há um objeto que alçamos como ideal, como adequado, como perfeito, enfim. Os termos que a gente pode aplicar são inúmeros. Diante desses quatro fatores, Freud resume que identificação é quando um objeto externo é colocado pelo eu como algo ideal, ou seja, aquilo que idealizamos, aquilo que é o nosso ideal e que vamos seguir, que vamos aceitar, que gostamos, que queremos. Então perceba, e ainda me mantenho dentro do conceito de Freud, que identificação é uma relação libidinosa, seja do indivíduo, seja da massa. Alguns exemplos de identificação em que a gente pode perceber a existência de um usuário que acessa uma biblioteca e que se identifica com aquela instituição
pelo fato de que ela contempla o acervo que é pertinente ao usuário. Então, por exemplo, se a gente pensa uma biblioteca especializada em química, a gente pensa que os usuários dessa biblioteca se identificam com ela porque o acervo de química é pertinente para eles. Claro, a relação de identificação ela é muito extensa. A pessoa também pode se identificar com a biblioteca pelo fato de que ela é aconchegante, que ela tem um design, por exemplo, retrô, e isso é interessante para determinadas pessoas. As pessoas também podem se identificar com a biblioteca pelo fato de que o atendimento possui uma boa qualidade. Perceba que quando a gente pensa no conceito de identificação, a gente tem como atrelar ao conceito de qualidade, ao conceito de planejamento. Ou seja, como o nosso usuário pode se identificar com a biblioteca. Um exemplo básico é quando a gente pensa, por exemplo, as bibliotecas comunitárias, há uma identificação ali. Há uma determinada pessoa ou pessoas que ajudam na manutenção daquela biblioteca. Considero ela pertinente, tendo em vista de que é através dessa biblioteca comunitária que as crianças, os jovens podem ter acesso a um material para estudar, para complementar os seus estudos para além da escola pública. Percebam que quando a gente se utiliza do conceito de identificação, a gente pode ir numa outra lógica e verificar que se há uma existência grande de bibliotecas comunitárias em uma determinada sociedade, em um estado, muito provavelmente há uma carência de ação das instituições públicas, do Estado, por exemplo, na manutenção e criação de bibliotecas públicas. Logo, podemos dizer que o Estado, nesse exemplo, não se identifica com o projeto de construção e manutenção de bibliotecas públicas. O conceito de identificação ele é muito amplo e serve para entendermos como se dá as relações interpessoais e interinstitucionais. Então, se eu percebo dentro de uma relação de pessoas que atuam numa biblioteca que determinadas pessoas trazem um resultado mais elevado do que outras, pode ser também por uma questão de identificação. De repente, um determinado funcionário, um determinado pesquisador se identifica mais com aquela instituição, logo promove novas construções, novas pesquisas, desenvolve as suas tarefas de uma forma mais efetiva, porque há uma questão de identificação, uma questão de interesse, né, de ver o resultado. Então, é interessante a gente compreender o conceito de identificação, porque a complexidade do conceito, quando ela é clara para um gestor, ela pode ser utilizada para desenvolver um bom projeto de estudo de usuários, um bom projeto de gestão por processos de uma biblioteca, ou seja, de uma boa revisão de todas as atividades desempenhadas dentro de uma biblioteca. Um bom entendimento do conceito de identificação é pertinente para verificar qual é a fragilidade ou as fragilidades que existem em uma biblioteca. Será que a biblioteca não funciona no sentido frequência porque as pessoas não se identificam com ela? Se sim, o que é possível fazer para com que as pessoas se identifiquem com essa biblioteca? Afinal de contas, um bom estudo de usuários considera a demanda das pessoas. E não adianta, de repente, a gente ter uma biblioteca ou uma unidade de informação com uma estrutura tecnológica muito elevada, se de repente a demanda da camada social que cerca a biblioteca é uma demanda muito mais simples, como o acesso a um livro didático que falta em uma escola, como solução de dúvidas no sentido de como procurar emprego,
fazer uma segunda via de um documento de identidade, por exemplo. Então perceba que a disponibilidade não necessariamente é o acesso. Bom, para finalizar o que a gente apresentou até agora, cabe uma exposição de um trecho em que o próprio Freud apresenta a explicação dessa estrutura do conceito de identificação. Então, Freud diz o seguinte, eu vou trazer para vocês esse trecho para que a gente possa pensar sobre esse processo de identificação. Nas palavras dele, a identificação se aplica em uma massa que consiste de certo número de indivíduos que colocaram um único e mesmo objeto no lugar de seus ideais do eu e que, por conseguinte, se identificaram uns com os outros em seus eus. É uma expressão um pouco sintética do que seria o conceito de identificação. Então, em resumo, a identificação é um processo muito importante para que a gente tenha uma boa tomada de decisão. Compreender como as pessoas se identificam com um determinado serviço, produto, instituição ou acervo, entre outras questões, é o mínimo necessário para que seja tomada uma decisão de implementação de um projeto, de revisão de serviços ou mesmo uma nova política dentro de uma biblioteca ou unidade de informação de uma forma salutar. Bom, se o conteúdo foi importante para vocês, ou pelo menos interessante, eu recomendo que se inscreva no canal, tendo em vista que toda semana novos conteúdos serão publicados. Dúvidas, sugestões, comentários, podem fazer à vontade aqui no canal, que eu sempre leio e respondo. Mas é isso, pessoal. Até logo, então.